Alguma coisa entre 10 e 15 mil anos atrás, vou até repetir porque tu não escutaste mal, a gente está voltando no tempo para algo em torno de 10 mil anos atrás, uma época onde a gente tinha o homem, os seres humanos, que eram caçadores e coletores. Caçavam o que estava ao alcance das suas ferramentas primitivas e coletavam frutos, frutas, tubérculos, sementes. Naturalmente, tinham que ser nômades porque precisavam estar sempre seguindo viagem, porque os recursos iam se esgotando e o desafio da sobrevivência diária não permitia parar. Afinal, era preciso buscar os dois itens fundamentais para conseguir sobreviver: alimento e abrigo. Pois bem, ao redor desse período aí de 10 mil anos atrás, alguns fatores permitiram que o homem começasse a mudar sua forma de vida, começasse a deixar de ser nômade e começa a estabelecer moradia e aumentar o seu vínculo com a terra. Lógico que isso não aconteceu tudo ao mesmo tempo, nem em todos os lugares de forma simultânea, isso é um progresso que foi gradativo e extremamente complexo. Mas o fato é que aquela razão que movia o homem começa a ser controlada. A alimentação e o abrigo, que eram os dois principais desafios, ganharam um aliado: a domesticação de uma espécie animal de produção. A essa altura do campeonato, vocês que estão nos acompanhando possivelmente já saibam qual foi essa primeira espécie de animal de produção domesticado pelo homem há 10 mil anos atrás. Pois é, os ovinos. Os ovinos não foram só a primeira espécie de animal de produção domesticado, ou a primeira grande fonte de alimento e abrigo, mas também por muito tempo foram as únicas. Demorou ao redor de 2 mil anos para que outra espécie fosse domesticada, aí os caprinos, e ao redor de mais alguns 1000 anos para vir as demais. Não é que nesse período só a espécie ovina fosse consumida ou fosse a única fonte de abrigo. Obviamente a caça permanecia, mas ter uma espécie domesticada foi uma das ações que permitiram a virada de chave para a mudança da forma de vida dos seres humanos. A alimentação e o abrigo, através da carne e da pele, que mais tarde se transforma em lã e pelego, tiveram papéis fundamentais na história e evolução da espécie humana. E quais motivos levaram o ovino a ser essa primeira espécie de animal de produção domesticado? Talvez o hábito alimentar dos ovinos, herbívoros ruminantes que transformam pasto, algo que o ser humano não pode aproveitar, em uma fonte riquíssima de proteína digestível e tão rica em nutrientes. Possivelmente outro motivo além do hábito alimentar, a capacidade de sobrevivência e adaptação, a rusticidade de conseguir encontrar alimento em locais de grande desafio, de encontrar e selecionar esses alimentos, caminhar por longos trajetos, e mesmo nesses ambientes de desafio conseguir produzir. Outro possível motivo que deva ter favorecido essa relação tenha sido a capacidade produtiva, essa capacidade de se multiplicar mais rápido do que outras espécies, não só por uma gestação relativamente mais curta, mas além disso o fato dos partos múltiplos. Talvez também por ser uma espécie que não cause ameaça ao homem, afinal não tem presa ou garras, de certo modo até dócil, permite uma convivência. Talvez também pelo porte, pequeno a médio, o que permite um volume de carne, um tamanho de pele que facilitava o manuseio. Bom, certamente motivos não faltaram. E todos esses motivos citados, e mais alguns outros tantos, são características da espécie, tema do nosso 31º episódio. Nossa tarefa hoje é um pouco mais leve, mas não menos importante: entender algumas das características dessa espécie tão especial para usar essas características a nosso favor. Características essas que vão impactar na nutrição, na reprodução, na sanidade e no manejo dos nossos animais, e que por vezes a gente acaba esquecendo, não considerando ou não dando a devida importância. O objetivo do Mais Ovinos Podcast, vocês já sabem, é promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. E a gente faz isso escolhendo alguns temas que a gente acha relevante, fazendo um apanhado desse tema com a nossa visão e o nosso conhecimento, numa abordagem simples, para que você que está aí do outro lado nos ouvindo se sinta estimulado a concordar, a discordar, a pontuar, enfim, se sinta motivado a aprofundar os temas.
empregue eles na tua realidade e que isso tudo se resulte em mais ovinos. Por trás dessa iniciativa estão 2 médicos veterinários e produtores rurais, a Vanessa e eu me chamo Ney, e caso vocês queiram entrar em contato conosco, nosso e-mail é maisovinos@gmail.com ou pode ser através de mensagem nas redes sociais. Para isso é só procurar, o nosso perfil é @maisovinos, nós estamos no Spotify, Instagram e YouTube. Aqueles primeiros ovinos que foram domesticados há 15, 10 mil anos atrás já não possuem a mesma aparência, principalmente física, dos ovinos de hoje. Frutos de anos e anos de seleção, de descarte, adaptabilidade, acasalamentos selecionados, seja pelo homem ou pela natureza. Mas isso é assim para tudo que a gente interage, para tudo que o homem interage, né? Não só no reino animal. Se a gente for pegar as frutas, as primeiras bananas, maçãs ou melancias não se parecem fisicamente com as atuais. A taxonomia, ou seja, a origem entre as espécies selvagens do gênero Ovis, que é que dá origem aos ovinos, ela é um pouquinho bagunçada, mas a origem é dos carneiros selvagens chamados popularmente de muflão. Esses animais nativos de regiões montanhosas, que foram domesticados há tanto tempo, na região onde seria Mesopotâmia, Eurásia, sudoeste da Ásia, foram com o tempo se modificando em tantas raças. Mas o episódio de hoje, o que nos importa não são as diferenças físicas entre raças, mas as características da espécie ovina. Como, por exemplo, essa capacidade de viver em regiões montanhosas, que vem lá de sua origem, lá do muflão. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas o que a gente quer dizer é que mesmo havendo mudanças físicas, estéticas entre as raças ovinas, as características da espécie ela ainda prevalece. Embora possa estar mais ou menos presente, ovinos são ovinos. E dentro de várias características dessa espécie tão apaixonante, tem questões que devemos ficar mais atento para potencializar a nossa atividade. Quando nós pensamos nos temas para essa série de podcast, esse episódio sobre característica da espécie, ele foi planejado, foi incluído, porque diferente de tempos passados, onde a gente tinha uma população ovina bem numerosa, ela foi diminuindo com o passar do tempo. Principalmente ali com a vinda da agricultura, mas pensando só em pecuária, também foi porque os bovinos foram se tornando uma moeda forte. Aqueles campos que antes eram povoados mais por ovinos do que por bovinos, isso foi se invertendo, essa lógica se inverteu. Aqui no Rio Grande do Sul, essa inversão de população ovina para bovina começa lá nos anos 70, cresce nos anos 80 e tem uma virada de chave nos anos 90, crise internacional da ovinocultura, da lã. Vocês já conhecem toda essa história, nós mesmos já contamos ela aqui em outro episódio. O fato é que se a gente pegar ali dos anos 80, 90 até hoje, são pelo menos 30 e poucos anos dessa inversão, ou de uma pecuária mais voltada para a bovinocultura, e principalmente diminuição da ovinocultura. E isso vai modificando algumas questões. Uma delas é o crescimento, e até predominou o que a gente pode chamar de cultura bovina. Do proprietário ao colaborador, o pecuarista ele passa a conhecer mais, a viver mais, a ter mais convívio com os bovinos. O bovino fica mais presente. Só não achem que ter esse conhecimento e esse convívio com os bovinos seja um problema. Claro que não é, até porque ele sempre existiu. O ponto que a gente quer trazer aqui é o somatório do crescimento bovino e a diminuição dos ovinos. Ou seja, o problema aqui é a redução dos ovinos, nessa proporção. A pecuária, que seria a criação de gado, nela deveria estar tanto o gado ovino quanto o gado bovino. Ela se tornou praticamente que focada no bovino. Tanto que quando a gente fala a palavra gado, hoje é falar indiretamente de bovino. Gado ovino pode ser até uma expressão estranha para os ouvidos de muito. E tudo isso faz com que as ovelhas tenham alguns prejuízos indiretos. Não à toa, com frequência, os técnicos atuais eles precisam estar repetindo um bordão de que a ovelha não é uma vaca pequena, o que de fato não é.
O convívio tão intenso com os bovinos e essa diminuição da população ovina resultou que nós temos hoje uma geração, ou talvez até estejamos na segunda ou terceira geração, onde o dia a dia do pecuarista é basicamente bovinos. E os ovinos, que perderam aquela importância econômica, acabaram virando uma atividade de menor impacto dentro das propriedades rurais. A ovelha passou a estar lá para se ter um consumo, para se ter um abate eventual, deixou de ser um negócio, deixou de receber atenções, receber atualizações de manejo. E isso, com o passar dos anos, foi formando um comportamento onde aquilo que a gente faz para os bovinos, a gente tenta replicar nos ovinos, o que de fato é um erro e tanto. Ou então, fazemos os mesmos manejos de 40, 50 anos atrás, sem nenhum tipo de evolução, sem empregar novas técnicas ou novas tecnologias. Notem que por aqui, no Rio Grande do Sul, a gente ainda está engatinhando em identificação do rebanho, esquila pré-parto, descarte de animais improdutivos, seleção de animais produtivos e outras tantas técnicas e tecnologias que são básicas. De fato, a ovelha não é uma vaca pequena. A gente tem diferenças gritantes, gigantes entre as espécies. Na sanidade, o principal inimigo da vaca é o carrapato, e as vacas têm até uma certa habilidade ou maior capacidade de conviver com a verminose. Já nas ovelhas é o oposto. A ovelha tem maior dificuldade com a verminose, mas consegue conviver com os carrapatos. Na reprodução, as ovelhas têm por característica a possibilidade de partos múltiplos, as vacas não. As ovelhas apresentam uma estacionalidade cíclica, uma gestação mais curta, um ciclo de produção bem mais rápido. Na nutrição, a capacidade da ovelha de ser mais resistente à Maria Mole, planta que para os ovinos causa intoxicação. E se nessa comparação com os ovinos têm mais resistência aos compostos tóxicos da Maria Mole, eles também têm menor resistência ou são mais sensíveis ao cobre do que os bovinos. Enfim, estamos todos de acordo que ovelhas não são vacas pequenas e que a gente precisa conhecer as características da nossa espécie ovina para aproveitar da melhor forma possível o seu potencial. Para esse episódio, nós separamos algumas das muitas características da espécie ovina, mas pensando principalmente naquelas que podem nos auxiliar na nossa atividade, no nosso dia a dia, na nossa produção. A ideia é, lembrem, trazer o assunto para que cada um faça o aprofundamento dentro da sua realidade. A gente quer trazer os temas para que vocês reflitam, concordem, discordem, pontuem, aprofundem ele. Para isso, a gente separou o tema em 4 áreas: comportamento, sanidade, reprodução e nutrição. Quem nos acompanha também já deve estar cansado de ouvir, porque a gente sempre fala que a gente até separa os temas assim para ficar mais fácil de falar, talvez mais didático, mas no fim todos os assuntos se relacionam e se misturam. Vamos iniciar falando de comportamento. Uma característica dentro de comportamento que é importante da gente conhecer nos ovinos é o seu instinto de sobrevivência. Os ovinos eles são presas na natureza, uma espécie que não é dotada de garras, dentes afiados ou qualquer coisa desse gênero, ou seja, qualquer outro animal é uma possível ameaça. E os ovinos sabem disso, e por isso eles têm alguns comportamentos típicos. Andar em bandos, não ficar isolados no rebanho, procurar locais mais altos ou locais com boa visão, optar pela fuga e esconder a dor. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O andar em bandos é fácil de observar, é uma característica comum a muitos animais que são presas, então dificilmente a gente vai ver uma ovelha mais afastada. E se ela estiver afastada, logo que ela observar qualquer movimento estranho, ela já vai buscar o resto do rebanho. Talvez a única exceção a esse momento seja a aparição. Essa é a única hora em que a ovelha realmente se afasta um pouco do rebanho e ela procura um lugar mais tranquilo para ela poder parir. Mas fora esse momento da aparição, os ovinos eles andam em bando e procuram uns aos outros. Esse comportamento a gente chama de gregário. Os ovinos são animais gregários. A gente gosta muito desse termo, dessa palavra gregário. Procurar uns aos outros, andar junto. Entender que sozinhos somos fracos e juntos somos mais fortes. Talvez falte ao produtor rural ser um pouco mais gregário também. A gente citou também a questão de procurar lugares altos, Isso tem toda a relação com esse instinto de sobrevivência, de fuga, de estar atento.
Estando em locais mais altos, os animais têm uma visão melhor ao seu redor, consegue cuidar predador, consegue ver qualquer movimento estranho e ter mais tempo para fuga. Então, ao longo de toda a evolução dos ovinos, esse comportamento sempre existiu. São anos e anos de ovinos buscando áreas mais altas. Isso não quer dizer que eles não andem em áreas baixas, em áreas de várzea. Isso quer dizer que eles preferem e se sentem mais seguros nas áreas mais altas, nas coxilhas, nos cerros, em regiões montanhosas como foram desde a sua origem. Quem está nos ouvindo e é do campo, talvez até já tenha feito essa correlação, mas é fácil de perceber que as ovelhas normalmente têm paradouros, e esses paradouros são aqueles locais onde elas ficam para dormir, para ruminar nas suas horas mais tranquilas. E esses, via de regra, são sempre as áreas mais altas do campo, as coxilhas. Ou, se não tem área muito alta naquele campo onde elas estão, são pelo menos regiões mais abertas, onde elas conseguem ver mais longe. Se nós formos olhar a evolução histórica dos ovinos, são animais que possuem cascos e articulações que permitem andar em cima de pedras, em cima de rochas e buscar regiões altas. E aí, a gente entendendo essa questão de ser presa, de evitar locais baixos, locais que deixem a visão encoberta, possivelmente vocês já tenham ouvido a expressão ovelha não é para mato. A gente já começa então a entender o significado por trás disso. O mato é um local fechado, onde a gente não consegue olhar muito longe, fica ainda mais indefeso, mais difícil de fugir. É o instinto de sobrevivência falando mais alto. E essa noção de ser presa causa um comportamento de esconder a dor ou esconder algum problema. E aqui, esse é o gancho que a gente quer pegar para falar dessa característica de comportamento e usar a nosso favor. Todo animal que é presa, ou pelo menos a maioria, por instinto, sabe da sua condição de estar sempre correndo um risco. E por isso ele tem comportamentos, como andar em bando, que a gente acabou de falar, regiões altas, esconder a dor. Vamos imaginar um predador, um sorro, um carancho, um cachorro, e está buscando alimento, e ele vê ali um rebanho, e ele vê uma ovelha que está mancando, está puxando a perna, e ela está mais afastada do rebanho. A consequência é que ela, obviamente, vai ser a escolhida para sofrer o ataque. Ou seja, sempre que a gente vê uma ovelha mais afastada, sozinha, distanciada do rebanho, manifestando dor, mancando, cabisbaixa, é preciso acender um alerta. Para ela ter chegado nesse ponto, é porque ela realmente está mal. E aí vem o ponto que a gente gostaria de comentar nesse tópico de comportamento para tentar contribuir no manejo das propriedades. Com a ovelha, nós precisamos ser mais atenciosos. É um trabalho que exige atenção e cuidado para identificar pequenas alterações. Ou a gente cai no erro de esperar uma ovelha ficar mancando, uma ovelha tá cabisbaixa, para ir lá e olhar se realmente ela tem um problema no casco, se ela está com verminose. E aí, quando a gente espera ela manifestar o problema para a gente ir olhar, o problema já está instalado e fica muito mais difícil de tratar e de recuperar. Muitos dessa atual geração de pecuaristas, do produtor, proprietário até o colaborador, tem repetido uma frase: ovelha dá mais trabalho do que bovino. Não existe frase mais errada do que essa. Ovelha dá menos trabalho do que bovinos. Só que é um trabalho diferente. Lembrem, a ovelha não é uma vaca pequena. É um trabalho que requer mais atenção e organização. Revisões periódicas no rebanho são importantes. A camperiada do dia a dia, com um olhar atencioso do homem do campo, pelo menos uma vez por semana repassar os animais, nem que seja num canto de cerca, pelo menos a cada 15 dias, trazer até as casas para fazer essa repassada com um olhar mais perto, buscando observar essas alterações, por mais mínimas que sejam, para evitar que elas se tornem um problema. Ou seja, trabalhar de forma mais organizada e com maior atenção. Claro que a frequência desses cuidados cada propriedade vai definir. Vocês também já estão cansados de nos ouvir que cada propriedade é única e tem as suas peculiaridades e particularidades. E, se for preciso medicar, curar algum animal, nunca deixem ele sozinho. Isso só vai estressá-lo. Lembrem dessa condição dos animais, dos ovinos serem gregários.
Escolha um outro para deixar junto. Manejem sempre em lotes. E quando for manejar, isso a gente também já comentou no episódio sobre bem-estar, utilizem a zona de fuga do animal, esse espaço que ela utiliza para fugir do predador, a nosso favor para conduzir o rebanho de uma forma muito mais tranquila. Conduzir ovinos não é preciso grito, chocalho ou latido de cachorro, muito pelo contrário, só é preciso entender o rebanho. Ou seja, características da espécie ovina que, se nós estivermos atentos e usarmos a nosso favor, com sabedoria, com cuidado, potencializa a atividade e facilita para todos os envolvidos. Agora, saindo dessa parte de manejo e entrando na área de reprodução. Quais características da espécie ovina nessa área, reprodução, a gente poderia citar? Tempo de gestação é uma característica, questão da placenta dos ovinos, do colostro, outra característica dos partos múltiplos, o fotoperíodo, o ciclo estral, e o impacto da época que nós escolhermos para ser o período reprodutivo no nascimento dos nossos animais. O tempo de gestação das ovelhas é de 150 dias, 5 meses. Para ser até mais preciso, é 152 dias de média. E a gente sempre divide essa gestação em 3 terços, ou seja, 150 dividido por 3, cada terço gestacional vai ter 50 dias. Dentre os muitos fatores, no primeiro terço, o fator mais importante que a gente sempre cita é a implantação do feto. No segundo terço, o crescimento placentário. E no terceiro terço, o crescimento fetal. Sabendo disso, dessa característica da espécie ovina, o que é importante e a gente precisa ajustar? Primeira coisa, que durante todo esse período de gestação, que é um período relativamente curto, a ovelha não tenha restrição alimentar. Por quê? Porque isso vai impactar negativamente na futura cria que vai nascer. E, principalmente, que no terço final, onde acontece esse crescimento do feto, a gente tenha um capricho extra. Por todas as funções da gestação, até pelo espaço físico dentro da barriga do animal, pensem no cordeiro nascendo, diminuindo espaço, necessidade nutricional, funções hormonais, dificuldade de locomoção. Os últimos dias de gestação eles são mais desafiadores. E nesses cabe uma atenção extra. Ter um potreiro de parição, trazer para mais perto de casa, fazer revisões com maior frequência. Outra característica da espécie ovina, que mais ou menos a gente pode encaixar nesse momento, é a placenta e o colostro. A gente já falou sobre ambos aqui. Tem um episódio sobre colostro, da importância de ser consumido em quantidade adequada, nas primeiras horas de vida e o mais breve, né? E isso é uma característica da espécie. A placenta dos ovinos ela não permite essa troca de moléculas grandes, como são as moléculas dos anticorpos. Logo, o cordeiro vai adquirir a imunidade via colostro, que é aquele primeiro leite mais amarelado, mais rico em nutrientes, tão fundamental. E aí cabe sempre ao produtor ficar atento se os tetos da ovelha estão sadios, se o cordeiro mamou. Além da imunidade, o colostro ainda tem outras tantas funções vitais, fornecer energia, etc. Quem não ouviu o episódio sobre colostro, depois passa lá para dar uma conferida. Reprodutivamente, os ovinos são classificados como poliéstricos estacionais de fotoperíodo negativo. Vamos tentar entender isso. O poliéstricos, o poli significa muito, éstrico é estro, né, que significa cio, ou seja, muitos cios. Mas muitos cios estacionais, muitos cios durante uma estação, muitos cios durante um período do ano. E aí entra o fotoperíodo negativo. O resultado é que onde existe oscilação de luz ao longo do ano, as ovelhas entram em cio quando essa oscilação é negativa. Aqui no Rio Grande do Sul, isso vai ocasionar em cios no verão e no outono. Como biologia não é matemática, isso tem algumas variações. Algumas raças entram em cio um pouquinho mais cedo, outras um pouco mais tarde, algumas são mais afetados e alguns menos. Mas a grosso modo, a gente pode dizer que verão e outono são os períodos reprodutivos dos ovinos aqui no Rio Grande do Sul. Fotoperíodo é uma característica dos ovinos, manifestada com maior ou menor intensidade. Mas se por acaso alguém que está nos ouvindo é de outros estados, principalmente aí regiões mais próximas à linha do Equador, como a região nordeste brasileira, que tem crescido tanto na ovinocultura, essas são regiões onde praticamente não existe oscilação de luminosidade ao longo do ano.
Então, nessas regiões, por questão geográfica, se não tem variação, a característica da espécie não é manifestada. Mas isso não significa que essa característica não exista, apenas que ela não está sendo manifestada por uma questão externa. Nesse caso, posição geográfica, ambiente. Mas, focando no nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem a manifestação da característica e trazendo ela para questões práticas, a gente tem um período reprodutivo no verão e no outono. E aí cabe ao produtor definir quando que fará o seu período reprodutivo. Lembra que a gente já falou da importância de ter um calendário reprodutivo. Não dá para ter uma estação de monta tão grande assim, ou senão depois a gente não vai cuidar. Só que entender esse período e escolher ele vai refletir, obviamente, na época em que os nossos cordeiros vão nascer. Nós queremos que os nossos cordeiros nascendo, tendo essa parte neonatal, mais no inverno ou mais na primavera? Essa é a pergunta e ela não tem uma resposta certa ou errada. Vai da estratégia e das possibilidades de cada propriedade. E cada produtor deve refletir o que é melhor para si. Usar o início da temporada reprodutiva, ou seja, mais no verão, vai resultar que esse período neonatal se concentre mais no inverno. Isso, para quem faz, por exemplo, pastagem de inverno, pode ser uma excelente opção. Além disso, o inverno é um período onde tem menos mosca, ou seja, naturalmente vai ter menos mises, menos bicheira, menor infecção de umbigo, e fazendo o dever de casa bem feito, os cordeiros vão estar prontos para serem comercializados antes daquela oferta maior do final de ano, ou seja, ainda é possível evitar aquele período de um mercado um pouco mais saturado. Mas nem tudo são flores. A aparição no inverno também traz os riscos do clima, dias frios, vento frio, e isso fica bastante perigoso quando ainda temos chuva somado nesse cenário. A maior causa de morte de cordeiros recém-nascidos aqui no Rio Grande do Sul é o complexo hipotermia e inanição. A gente já falou sobre ele aqui, e é óbvio que dias muito frios, principalmente quando somados à chuva, contribuem negativamente. Para amenizar isso, ou para contornar essa dificuldade, é importante, por exemplo, que as ovelhas tenham locais de abrigo para parirem. Esses locais de abrigo podem ser bosques de árvores ou construções. Ou o produtor pode achar que a estratégia melhor é fugir do frio, e aí poder encarneirar mais para o final da estação reprodutiva e ter esse momento neonatal mais próximo lá da primavera, onde o campo nativo já voltou a produzir, o frio não é tão intenso, só que aí vai ter mais mosca, a bicheira vai vir junto e também tem a questão da verminose. Notem que não tem uma resposta certa e errada. Cada um vai ter os seus pontos positivos e negativos. E entre outras tantas questões, o ponto é observar a característica reprodutiva da espécie ovina e como ela influencia em outras tantas questões. Vai impactar lá na nossa comercialização. Outra característica da espécie ovina são os partos múltiplos. Talvez ou possivelmente uma das características de maior impacto econômico e que ainda é tão pouco explorado aqui no Brasil. Imaginem uma fábrica que produz um produto e com alguns ajustes a gente pode produzir 2 produtos no mesmo intervalo de tempo. Dobrar a produção, 100% mais eficiente. Quem é que não gostaria disso? E de fato é muito bom, mas na ovinocultura brasileira a gente ainda está muito distante de aproveitar essa característica da espécie ovina. Questões que poderiam nos ajudar e que talvez o produtor tenha que estar mais atento para a gente ter mais partos múltiplos seriam uma nutrição mais ajustada no momento do encarneiramento, seleção e manutenção de matrizes que deram partos múltiplos, seleção para manutenção das cordeiras filhas de matrizes de partos múltiplos e utilização de carneiros filhos de partos múltiplos. A responsabilidade pelo parto múltiplo é da matriz, porém o carneiro, filhos de partos múltiplos, carrega essa genética que vai transmitir para os seus descendentes e vai implementar, fixar esses genes relacionados na propriedade. Isso é um tema que a gente deveria aproveitar muito mais. E o objetivo do episódio é trazer o tema e estimular que ele seja fruto de reflexão do produtor. Então, nesse assunto, você aí que é produtor e está nos ouvindo, vocês têm identificado as matrizes que dão partos múltiplos? Ela tem uma identificação diferente? Vocês sabem quais são? E além das matrizes,
As filhas dessas matrizes, elas são identificadas para elas ganharem ali uma estrelinha na hora de fazer a seleção de quais cordeiras vão ficar para fazer a reposição? Talvez esse seja um ponto importante para ser avaliado. Assim como é fundamental, e daí fica o questionamento para cada um, dos carneiros que vocês têm na propriedade. Quantos são filhos de partos múltiplos? Se essa é uma característica com herdabilidade, será que não seria interessante nós adquirirmos carneiros filhos de partos múltiplos para trazer esse gene, implementar e fixar esse tipo de genética na nossa propriedade? Produzir 2 ao invés de 1 no mesmo intervalo de tempo? Fica a reflexão para cada propriedade. Agora, avançando no tema sanidade. A característica da espécie ovina que trouxemos para esse episódio de hoje foram aquelas relacionadas em conseguir sobreviver e produzir em locais secos, rochosos, pedregosos e que outros ruminantes teriam mais dificuldade em viver naquele ambiente. Fator que foi determinante para o estabelecimento da espécie ovina em muitas regiões onde outras espécies acabavam não conseguindo prosperar. E notem como os temas vão se misturando, que o animal que é presa escolhe locais altos, desenvolve capacidade de se locomover e produzir nessas áreas, preferencialmente fugindo de áreas baixas, úmidas e alagadiças. E isso, lógico, vai ter implicância na questão sanitária, porque diferente da sua característica preferencial, muitas vezes nas propriedades rurais os ovinos acabam precisando ou sendo colocados em áreas mais baixas, áreas mais úmidas. E aí, consequentemente, acabam aumentando alguns desafios sanitários, principalmente em questão de verminose e dos cascos. Possivelmente verminose e cascos sejam os 2 maiores desafios sanitários da ovinocultura atualmente. E não é que a gente não possa colocar os nossos animais em áreas mais úmidas, em áreas mais baixas. Às vezes é necessário, mas a gente tem que estar ciente de que a característica da espécie, evolutivamente, é preferir locais mais secos e mais altos. Ou seja, ao fazer a opção de colocar em locais mais úmidos, automaticamente aumenta a nossa atenção sanitária sobre alguns problemas. E o produtor tem que estar ciente disso. Outra característica sanitária da espécie ovina é a sensibilidade ao cobre. De verminose e casco nós até já temos episódio aqui no canal, e no futuro a gente vai ter um também só para falar sobre cobre, porque é um tema importante, causa muita confusão, principalmente quando o produtor usa suplemento mineral de bovino, que tem cobre, para ovino. Às vezes causa problema, às vezes não, e isso causa muito debate, mas o fato é que os ovinos são mais sensíveis ao elemento cobre, e isso é uma característica da espécie mais ou menos manifestada. Assim como é uma característica da espécie eles serem mais resistentes aos compostos tóxicos da Maria Mole, o que a gente não pode confundir que não cause mal algum. Em grandes quantidades pode causar dano, mas em infestações brandas, infestações médias, ovinos podem até ser uma ferramenta de controle dessa planta. O tema da Maria Mole tem sido mais recorrente nesses últimos anos. Os pecuaristas do Rio Grande do Sul têm estado mais atentos à Maria Mole, isso porque os estudos têm apontado que essa é a 2ª maior causa de morte de bovinos aqui no Rio Grande do Sul. Um problema que até anos atrás nós não tínhamos na nossa pecuária. E aí a gente começa a entender que, há um tempo atrás a gente tinha mais ovinos povoando os nossos campos, e a gente acabou de dizer que os ovinos servem até para controlar a planta. A partir do momento que se reduziu o número de ovinos, as plantas acabaram tendo maior consequência nos bovinos, que são mais sensíveis. Ou seja, existe uma relação direta entre a diminuição da população ovina e o aumento de casos de intoxicação de bovinos por Maria Mole. Campos que possuem ovinos, dificilmente nós veremos a Maria Mole. E, obviamente, consequentemente, menos casos de intoxicação em bovinos por Maria Mole. E não é porque a planta não existe ali, ela até pode existir, mas os ovinos fazem o controle biológico dela. E o produtor pode até se enganar achando que por não ver a planta, por não ver a floração, aquela florzinha amarela, a planta não existe. Mas é porque os ovinos, eles apreendem e comem ainda quando ela ainda é nova, ainda em formato até de broto. E aí entra uma outra característica da espécie ovina.
uma característica até física, o lábio superior. Vamos tentar encaixar essa característica nas questões nutricionais. Isso porque esse lábio superior dos ovinos ele possui uma fenda, como se fosse uma divisóriazinha para quem olha de frente. E essa divisória permite mobilidade. E essa mobilidade permite com que os ovinos consigam apreender o alimento, nesse caso as plantas, de uma forma especial. Nós acabamos de falar que campos com ovinos, nós não vemos a floração da Maria Mole, ou dificilmente vamos ver a floração da Maria Mole, mas isso não significa que a planta não exista ali, porque é uma característica da espécie essa fenda do lábio superior, e isso permite com que eles se alimentem enquanto as plantas ainda são pequenininhas, são mudinhas, são brotos, e isso acontece com a Maria Mole. E a gente introduziu essa característica falando da Maria Mole, mas vale para todas as plantas. Os ovinos conseguem aprender e alimentar delas ainda em estágio inicial. E trazendo o comparativo com os bovinos eles apreendem o seu alimento com a língua, fazendo bocados em forma de leque, sem essa capacidade dos ovinos. Quem é do campo costuma dizer que campo onde tem ovelha são campos mais limpos, ou campo que não tem ovelha são campos mais sujos. Sujo principalmente no sentido de arbustos e toiceiras. Isso porque antes de virar esse arbusto, antes de virar essa toiceira, essa planta ela teve no estágio inicial, ela foi uma mudinha, um broto. E se tivesse ovelha ali, a ovelha faria esse controle biológico. Só não vamos nos confundir achando que ovinos, por causa disso, não são seletivos. Eles são seletivos sim, e não é que eles comam qualquer coisa. E até por serem seletivos que muitas vezes eles vão atrás desses brotos, já que os brotos, em muitos casos, são mais nutritivos. Essa característica da espécie ovina, de apreensão dos alimentos, permite que mesmo em vegetações rasteiras, os ovinos consigam encontrar e apreender seus alimentos. E mesmo em escassez de alimento, onde a oferta é muito pouca, mesmo assim nesses ambientes eles também conseguem encontrar e selecionar, e de alguma forma até prosperarem. Isso é uma herança lá dos seus primórdios que viviam em regiões com pouca oferta de alimento. Mas o ponto que a gente queria trazer para esse episódio é para não nos confundirmos, que com isso, por essa característica, ovinos gostem de pasto raspado ou prefiram alguma coisa nesse sentido, não tem nada disso. Ovinos gostam de bom pasto, ponto final. Mas de fato conseguem, até em condições mais desfavoráveis, se manterem. Falando no quesito vegetação rasteira, a gente pode dizer que uma das características do bioma pampa é esse tipo de vegetação, essa vegetação que é mais rasteira. E aí a gente entende que não é à toa que a espécie ovina se adaptou e se desenvolveu tão bem aqui nas nossas regiões. Assim como é verdade que até em épocas de escassez de alimento em nossa região, a espécie que melhor se sobressai são os ovinos. Nesse ponto também vale uma reflexão sobre essa questão da estiagem. É uma característica do nosso bioma pampa que de tempos em tempos nós tenhamos estiagens. Às vezes elas são mais severas, às vezes elas são mais brandas, mas elas vira e mexe aparecem. Alguns estudos até apontam que a cada 10 anos é esperado em torno de 4 a 5 sejam anos de estiagens. Aqueles verões secos que praticamente não chove, campo nativo fica bem castigado, tá tudo seco. E aí o produtor certamente vai notar que nesses momentos os ovinos sofrem menos do que as outras espécies que convivem nessa mesma área. Os problemas de casca e verminose diminuem ou até desaparecem e as ovelhas de alguma forma conseguem até se manter em condições. Os nossos ovinos são uma espécie que se adaptam a essas características de ambiente, que são características que nós encontramos aqui no nosso bioma pampa. Mas, de novo, nada daquele papo de que ovelha gosta de campo rapado, ovelha gosta onde tem pouco alimento. A verdade é que a ovelha consegue encontrar alimento e produzir até em condições mais escassas. Mas isso tem um limite e não quer dizer que nós não devemos dar melhores condições para os nossos animais. Obviamente que devemos dar melhores condições, até porque dando melhores condições, elas vão responder melhor e produzir melhor. Mas vale levar em consideração que o ambiente entre os fatores da pecuária é aquele que é mais difícil de ser alterado e mais caro, certamente.
Então, ter animais que conseguem responder ao nosso ambiente é extremamente interessante e extremamente rentável se bem explorado. Animais adaptados à nossa realidade, animais que conseguem, mesmo em momentos mais difíceis, produzir. Vale reforçar que, embora a gente falou algumas vezes do comparativo ovinos e bovinos, a ideia nunca é diminuir uma espécie ou fazer um comparativo pejorativo. Muito pelo contrário, vocês já estão cansados de nos ouvir, a gente acredita e a gente fala diversas vezes que o melhor sistema é o consórcio de bovinos e ovinos, pastejando junto, ocupando as mesmas áreas de campo. Bovinos e ovinos juntos se complementam e se potencializam um ao outro. Mas os comparativos eles acabam sendo inevitáveis para destacarmos as características da espécie. E é entendendo as características de cada espécie que nós vamos entender que de fato a ovelha não é uma vaca pequena e que portanto não pode ser manejada com as mesmas questões que a gente utiliza para os bovinos. As ovelhas têm as suas características e um potencial produtivo maravilhoso que a gente precisa entender para explorar melhor. Bom, a gente estava falando de sanidade, acabou misturando com nutrição, entrou a questão do lábio e da capacidade de aprender o alimento, mas é assim mesmo, os temas eles vão se misturando e se complementando, é sempre difícil separar uma coisa da outra. O objetivo desse episódio era apontar algumas das características da espécie, e nós temos várias características, algumas até físicas, como por exemplo, os ovinos possuem uma glândula interdigital, lá nos pés, entre os dedos, ou a presença de um forame infraorbitário, embaixo do olho. Características do chifre. Para quem não sabe, os chifres dos ovinos possuem características próprias que até os diferem de outras espécies ou os diferem de caprinos, assim como a cauda possui características próprias. Mas a gente focou esse episódio em entender algumas daquelas características que podem contribuir para a gente aproveitar melhor o potencial da nossa espécie e que de alguma forma nos tragam alguma reflexão, algum debate. Nós precisamos de alguma forma desmistificar essa ideia de que ovinos dão muito trabalho ou que dão mais trabalho, o que não é verdade, é até o oposto, e trazer de volta essa cultura ovelheira. Entender que os ovinos são uma espécie de rápida produção, com uma gestação relativamente curta, partos múltiplos, que produz o cordeiro que tem uma ótima conversão alimentar, cresce e se desenvolve muito rápido e muito bem, enfim, uma espécie que consegue dobrar o seu valor num curto espaço de tempo, e isso para a pecuária é fantástico. Isso se reverte em lucratividade para o produtor. Mas cabe a nós, produtores e técnicos, entendermos essas características da nossa espécie para a gente tirar o melhor proveito possível e desmistificar quem fala mal. Afinal, lucratividade não é uma característica da espécie ovina. Lucratividade é uma consequência se a gente souber explorar as boas características da espécie ovina. Hoje nós trouxemos algumas características, mas a gente ainda tem muito a evoluir no debate dessas características. Um outro ponto que ainda cabe muito debate e que a gente até está observando como crítico nesse momento é o entendimento do produto final, da carcaça ovina que vai se transformar em corte para o consumidor. Nesse aspecto, parece que a gente ainda está olhando os ovinos como se fossem pequenos bovinos. E de novo, a ovelha não é uma vaca pequena. Então a gente não pode usar parâmetros que foram feitos para as características de outra espécie. E os ovinos têm as suas próprias características, que são diferentes das características de outras espécies. E aí, nesse caso, usar parâmetros bovinos para classificar carcaças ovinas pode acabar nos induzindo a um equívoco. Mas esse é um assunto complexo que a gente também vai deixar para outro episódio. Por falar em outro episódio, vocês notaram que durante toda a nossa conversa de hoje, a gente falou de características da espécie ovina. E em nenhum momento a gente citou raça A ou raça B. Raça é o tema do nosso próximo episódio. Chegou a hora da gente falar desse tão polêmico assunto. Nos encontramos em breve e seguimos por mais ovinos.